Cara, é inacreditável isso. Hoje, nós estamos preparando um material a ser mostrado amanhã lá na TV, exatamente para fazer uma comparação do que rolou aqui em Franco da Rocha e o do que está rolando lá em Petrópolis. Tem uma grande força-tarefa e tal, as pessoas estão se desdobrando, tentando retirar as pessoas que estão soterradas, as vítimas que estão soterradas, mas há muitas áreas que não estão sendo trabalhadas por profissionais. E com o passar das horas, o que acontece? A chance de você encontrar alguém com vida vai diminuindo e muito. Daqui para frente é uma chance remota, uma chance quase que nula. Então por isso que não dá para entender isso. Ontem mesmo, gente, os bombeiros encontraram uma mulher com vida que estava soterrada. Começaram a pedir socorro mesmo para os médicos, começaram a pedir o apoio médico. Os médicos que lá estavam correram para socorrer aquela mulher. Então nós temos que trabalhar com a possibilidade de ter alguém com vida lá ainda. Se você simplesmente não vai para um local para fazer um trabalho mais técnico e permite apenas que os voluntários fiquem trabalhando ali, é óbvio que você vai esgotando ainda mais aquela pequena chance existente de se encontrar alguém com vida. Então isso me chamou muito a atenção. Perguntei várias vezes para os nossos repórteres, para Thaís Dias, que se empenhou, ontem mesmo correu para lá, o Sadoc, o Vitor, que é um jornalista que mora em Petrópolis, que participou com a gente hoje várias vezes também. Isso foi tão gritante que eu repito para vocês, o Rodolfo Schneider, nosso diretor, entrou em contato com o governador do estado do Rio de Janeiro. Sabe, eu não estou conseguindo entender isso de verdade, Ana. Pois é algo que a gente tem que questionar mesmo, porque a gente sabe, e são coisas diferentes o que a gente está falando, né? Que os bombeiros que estão lá estão trabalhando e trabalhando muito. Pô, meu! Estão há horas sem dormir. Ontem, a entrevista coletiva do governador do Rio de Janeiro atrasou bastante. Eu assisti uma parte, já em casa, tinha ido embora. E o comandante dos bombeiros que estava ao lado do governador, o Cláudio Castro, chegava a coçar os olhos, passava a mão no rosto, estava exausto. Sim. Imagino que virando a madrugada acordado, enfim. Quem está lá está trabalhando e trabalhando muito. Agora sim, se não há equipes o suficiente, se é necessário pedir ajuda, que se peça ajuda, que se aceite ajuda. As Forças Armadas estão dispostas a isso, já falaram que vão enviar, já estão enviando, na verdade. O Ministério liberou as forças lá. Exatamente, já liberou, já chegaram ao local para ajudar, mas isso tinha que ter acontecido antes, Joel. No fim do dia de antes de ontem, quando toda essa chuva caiu, e já se tinha aí uma ideia de que o estrago era muito grande. Agora, uma outra coisa que você não vai acreditar. Tem 102 áreas mapeadas em Petrópolis, como áreas não de risco, não é de risco não, é de muito risco, de altíssimo risco. Sabe qual é a área mais arriscada? A área mais arriscada que estava em vermelho em um levantamento, um estudo feito em 2017, desse morro aí. Como é que é o nome do morro? Morro da... Eu esqueci até o nome do morro aí. Esse local, o principal ponto lá de deslizamento, desmoronamento... Morro da Oficina. Morro da Oficina. Esse local estava em vermelho no levantamento. Ou seja, gente, primeiro que você tem radar meteorológico para adiantar o que vai acontecer. E como o Zaidan disse ontem pra gente aqui, ou antes de ontem, você sabe que vai chover. No verão vai chover muito. Em região serrana, mais ainda. Isso tudo nós já sabemos. E a virada de tempo é muito mais rápida também. Além dessa antecipação, o CEMADEM também se antecipou. O CEMADEM, que é responsável por antecipar desastre. Vamos colocar de um jeito mais objetivo e claro para vocês. Então houve esse alerta. Aí você junta... Na segunda-feira. Na segunda, você junta tudo isso a esse estudo que eu estou dizendo para vocês. Será que não tinha que ter um plano de contingência, um plano a ser executado ali de forma emergencial para retirar temporariamente aquelas pessoas que estão pelo menos na área vermelha, que é a área quente, que é esse local aí que deslizou, que desmoronou, que matou todo mundo? Até agora 105 pessoas. Qual que é o nome desse morro mesmo? E repita aí que eu preciso anotar, porque quando eu não guardo eu tenho que anotar. Morro e eu sou da Oficina. cabeçudo pra caramba pra isso, pra te falar a verdade. Mas essas coisas vão tirando a gente do sério, meu. Não é, mais uma vez aqui, não é simplesmente falar que choveu demais, como choveu. Caiu sim, a quantidade de água deveria cair no mês inteiro em 4 horas. Deveria cair em 4 horas, mas deveria cair em 30 dias. Acabou caindo em 4 horas.
Mas essa é a justificativa, pode ser até uma das justificativas para o problema, mas teria como ter agido para pelo menos amenizar o tamanho dessa catástrofe. Lembra que ontem a gente conversou com a Flávia? Flávia é jornalista, moradora de Petrópolis, entrou aqui com a gente para falar sobre o trabalho de resgate ali na cidade e também para falar como moradora. Estava muito triste, muito preocupada com a situação da cidade. E ela falou sobre o funcionamento daquelas sirenes, aqueles alertas, né? Uhum. Quando há uma ameaça, chove muito forte ou já tem algum deslizamento, ela toca e as pessoas vivem em casa com uma mala, com alguns pertences básicos, uma pasta com documentos. Como é que vive com isso, né? Mas enfim, deixa ali em casa, tocou a sirene e você sai. Nesse morro não tinha. Olha lá. Não tinha. Então, assim, ela ouviu a sirene tocar, em várias regiões a sirene tocou, mas ali não teve esse alerta. Ali aonde você está falando? No Morro da Oficina. No Morro da Oficina, No Morro da exatamente Oficina. a área mais problemática de acordo com o levantamento. Exatamente. Não era um alerta difundido para toda a região. Bom, eu vi hoje uma matéria, excelente reportagem, como sempre, feita pelo Juliano Dipp. O Juliano, ele foi atrás de algumas vítimas sobreviventes, porque há vítimas sobreviventes. Pessoas que perderam residências, que perderam um pouco que tinham, comerciantes que perderam mercadorias, Perderam que parte da perderam família o também. estabelecimento, perderam pessoas conhecidas, perderam amigos. Todo mundo perde uma história trágica como essa. E o Juliano continua lá em Petrópolis, né, Ana? Continua, nos chamou aqui, pediu para falar, porque disse que tem novidades sobre a situação por lá em Petrópolis. Diga aí então, Juliano, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Oi, Dipp, boa tarde, meu amigo. Nossa, Joel e Ana, eu tô numa emoção aqui, porque eu tô a manhã inteira no IML, só narrando histórias de tristes. E na hora que eu tava indo embora, eu encontro a Bruna aqui, e a filha dela, de 4 anos, que estava em um dos ônibus que foram soterrados, foi encontrada com vida. Ah, Bruna, opa, que que é momento, isso, hein? meu? Eu perdi 3 pessoas, meus dois irmãos e minha Nossa. avó, bem triste. Mas a minha filha sobreviveu junto com a avó do meu Nossa ex-marido. Senhora. Elas são 2 guerreiras porque elas saíram da, né? Deus deu uma segunda chance pra elas. Sou grata muito a ela por ela ter salvado a vida da minha filha, Cara, a Bruna tá no IML porque ela tem o corpo dos irmãos, o corpo da minha avó. da avó. Mas ela conseguiu sorrir porque a filha de 4 anos estava com Meu a Deus. bisavó de 80. Essa bisavó pegou a menina, jogou pela janela, num pedaço em de seguida. mato que viu, pulou em seguida, né? Pulou em seguida e foi com água da UPA do centro até na minha casa com a água aqui no peito com a minha filha nas costas. Dipp, Quer dizer, que Joel, história, ainda dá que pra história, acreditar Dipp. que nós vamos encontrar pessoas vivas aqui. Que história, Dipp, Tem que que ter fé história. porque foi um desastre. A Petrópolis acabou. Ô, Dipp, conta, por favor. Infelizmente. Mas eu tô feliz porque minha filha tá viva. Nossa, cara, eu também tô me até segurando aqui. arrepiada. Tá difícil eu não tô conseguindo me conter. Em meio a tanta coisa ruim, você conseguir reportar algo tão brilhante, tão emocionante, tão fantástico como isso, cara, é uma joia mesmo. Você garimpando aí, felizmente, conseguiu encontrar a grande joia. Eu queria que você contasse novamente pra gente, com calma, por favor, Dipp, como é que aconteceu essa situação. O ônibus estava sendo levado pela força da água e as duas estavam dentro do ônibus, é isso? Pode falar, Bruno. Sim, elas estavam dentro do ônibus. No momento, eu estava tentando entrar em contato com meus irmãos, porque até então eu não sabia o que tinha acontecido. Aí, quando minha mãe chegou na rodoviária do centro, eu estava lá ilhada, porque a gente não podia sair nem para lá nem para cá. Aí foi quando eu entrei em contato, e minha filha não tinha chegado em casa, e eu fiquei desesperada, porque estava tudo lotado. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí foi quando a avó do meu ex-marido me ligou e falou, Bruna, elas chegaram em casa. A tia do meu ex-marido me ligou, Bruna, elas chegaram. Aí quando eu cheguei em casa depois do outro dia, né, que foi ontem, que eu cheguei, fui pra casa, eu cheguei e eu vi ela e foi uma coisa assim, me confortou, porque eu perdi 3 pessoas da minha família. Não tá sendo fácil, mas a gente tem que levar a vida, né, mas Deus sabe o que faz, então é isso. Pois é, Joel, uma surpresa positiva. Bruna, muito obrigado mesmo. Nada. Ela tem que subir, porque a Bruna tá com a mãe lá. A mãe, num momento muito triste, reconhecendo o corpo dos filhos. E da própria mãe, né? Porque a sua avó faleceu. Sim. Eu vou liberar a Bruna aqui. Obrigado, viu, Bruna? Nada. E parabéns Um abraço pela para ela, viu? Coisa pequena linda. vitória no meio de tudo isso. Vai com Obrigada, tá? Deus. E é isso, Joel. Você pode ver que eu tô de mochila nas costas. A gente estava descendo do IML para o nosso segundo ponto. Até a minha equipe nem tá comigo. E eu estava conversando, né?
e falando que bateram com a chefia aqui, não, olha, consegui o parente dos mortos no ônibus, e a Bruna virou e falou, você tá falando do ônibus? Eu falei, eu tô. Ela, cara, minha filha saiu viva de lá, e eu perdi as pernas, assim, né, porque a gente não, infelizmente, não espera esse tipo de notícia. A gente vem preparado para a tragédia, né? Esse ônibus é aquele que foi levado pela água? Aqueles dois que aqueles dos vídeos, aqueles ônibus que são engolidos. O que acontece? A avó da menina, teve a perspicácia de saltar antes. Porque eu estava conversando com a mãe de um dos rapazes que está desaparecido, ela recebeu uma mensagem do filho falando, a água está entrando no ônibus, está subindo. Mas eles continuaram, porque ninguém imaginava que fosse chover aquilo todo, né? Uhum. Mas essa avó, essa senhora de 84 anos, ela continuou no ônibus mais um pouco, mas ela tirou a menina. Ela como o ônibus estava parado, ela jogou a menina para um mato, tinha um mato alto. E depois ela conseguiu sair e recuperar a menina. Tá, avó... Mas quem morreu? Isso que eu ia perguntar, a avó acabou falecendo, Dipe, foi isso? Não. Ela perdeu... Essa avó que estava com a menina é uma avó paterna da menina. Uhum. Ela perdeu a avó dela, que morreu na casa, junto com os irmãos. Porque a tragédia atingiu a cidade de uma forma que você perde alguém num bairro, perde alguém no outro bairro e sobrevive alguém num terceiro bairro, entendeu? Muito triste. Olha, aqui no IML hoje eu gravei com uma senhora que tinha perdido as 2 netas. Acabou a entrevista, o cara do IML vai dando a lista. Ela nem sabia que o irmão e a cunhada estavam entre os desaparecidos e ouviu gritarem o nome do irmão e da cunhada entre os mortos. A mulher quase caiu, porque ela não estava lá para pegar o nome do irmão e da cunhada, ela estava lá para reconhecer o corpo das 2 netas, os corpos das 2 netas, e já tinha feito isso. Ela achou que o pior já tinha passado, a dona Sônia. Vai estar na nossa reportagem de logo mais à noite. Quando de repente foi surpreendida, é esse vídeo que está no ar aí do ônibus, né? Vocês passaram agora há pouco. Quando de repente foi surpreendida pela morte do irmão e da cunhada. É muito triste, viu, Joel? A gente cobre várias tragédias, mas esse negócio de não ter estimativa de desaparecido faz a gente achar que o número pode crescer muito a cada momento. Sabe que Curiosamente, nós começamos o programa falando dessa imagem, imagem do ônibus. Foi a mais forte, isso que eu ia falar, que eu vi na minha vida assim, nos últimos tempos. É um negócio absolutamente chocante. Porque parece aquelas cenas de filme em que acontece alguma grande catástrofe, e aí as pessoas são arrastadas, afundam. Só que isso aqui é vida real. Isso aqui é desleixo, pior, né? É desleixo de governante que fez essas pessoas serem arrastadas. Dois ônibus enormes afundaram, Joel, num rio que era minúsculo, e virou um rio enorme de lama. Se você repara bem nessas imagens, a avó dessa menina, né, ela não aparece na imagem porque ela saiu para se salvar. Mas muita gente fica em cima do ônibus salvando outras pessoas. São pessoas que morreram tentando salvar outras. Elas podiam ter tentado se salvar antes. Mas olha só, ele fica, nessa imagem mesmo, olha o rapaz, ele tira uma pessoa de lá de dentro, aí ele volta e tira a outra, só que o ônibus vai ser engolido, ele também vai ser levado, enquanto ele tentava tirar os outros dali. É um desespero. Gabriel, um garoto de 17 anos, fez isso que você disse ali. Ele estava tentando ajudar as outras pessoas do ônibus. É um dos desaparecidos. E, infelizmente, nós sabemos que a chance de encontrar esse rapaz com vida ela é muito pequena, é remota. A família reconheceu que era o Gabriel pelas imagens que estão circulando desse ônibus afundando. O tio olhou e falou, é meu sobrinho. Exato. E está tentando informação no IML também, que é onde os familiares acabam indo para tentar... onde as informações acabam sendo concentradas de fato, né? Porque qualquer vítima que é encontrada é levada para lá. Ô, Dipe, você saiu do IML, está indo para onde? Eu estou vendo que você está caminhando aí com a sua mochila. Você está indo para qual local? Eu vim encontrar a minha equipe, o IML é muito distante da cidade, chega cerca de 50 minutos. Então a gente vai pegar o carro para ir para a cidade, porque agora a gente começa a se preparar já para os links, né? Viemos colher depoimentos aqui, mas o cenário trágico mesmo fica a 1 hora daqui, que é para onde a gente vai se montar para as entradas ao vivo, daqui a pouco com o seu irmão Vicente, depois no Jornal da Band, e terminar as reportagens. Para você ter uma ideia, Joel, a gente vai ter que trocar de hotel, porque a Defesa Civil emitiu um alerta para deixar área de risco, e o nosso hotel, descobrimos que ali foi considerada área de risco. Obviamente, a coordenação da Band, muito preocupada com a nossa saúde, agiu com rapidez, e nós estamos também indo fazer isso, tirar as coisas de um hotel e ir para o outro, por precaução, diante desse alerta da Defesa Civil, porque vem chuva hoje. Agora, é impressionante isso, a gente está falando de uma situação que já está rolando há 2 dias, já tinha alerta de chuva desde segunda, já não era para esse hotel, por exemplo, estar interditado?
Faz tempo. Vamos esperar chover de novo? E vai cair muita água hoje. Vai, a expectativa é de mais de 150 milímetros. E não né? está, Metade viu, do que já Ana? choveu. O hotel não está interditado. Vocês estão saindo por conta própria. E cuidado, exatamente, da nossa Andressa Guaraná, da Monique e da turma da manhã, que diante desse aviso da Defesa Civil, resolveu agir. Eu fui até surpreendido com o telefonema delas, porque a gente passou o aviso da Defesa Civil, mas não sabia que estávamos em áreas de risco. Claro, a gente viu no entorno do hotel que havia barrancos e tal, mas o hotel está numa parte que parecia mais protegida. E aí elas decidiram por bem mudar a gente de local. Entendi. É um hotel que, para você ter uma ideia, tem, na minha contagem, 16 funcionários da Band. Meu Deus. A gente está numa equipe muito grande aqui. E fazendo um trabalho importante para todo o Brasil conhecer um pouco dessa história, porque novas histórias podem acontecer com a mesma origem. E não é só chuva, não é mau tempo só, não, é desleixo também. É falta de ação. É isso, exatamente. É falta de... A chuva vem todo ano, né? Exato. A chuva vem todo ano. Não à toa o governo do Rio de Janeiro deixou de investir quase a metade da verba que tinha disponível em obras contra desastres. Quase a metade, agora no ano passado. Não à toa. E não é coincidência isso. Essas coisas não são coincidências. Odip, muito obrigado, meu amigo. Um ótimo trabalho para você aí, tá bom? Dê um abraço em todos. Força aí. E por essas coincidências do destino, vocês foram os primeiros a dar essa notícia boa da menina de 4 anos encontrada com vida. Que bom, que bom. É muito legal poder levar coisas boas nesse momento tão trágico. A notícia é a seguinte para você que está chegando agora aqui. Vou liberar só o Juliano aqui para ele seguir. Tchau, Dip, um abraço. Valeu, até mais. A avó e neta que estavam dentro daquele ônibus, que vocês viram várias vezes que foi arrastado pela força da água. A avó jogou a netinha para fora do ônibus e depois conseguiu pular. As duas escaparam também. Escaparam da morte, saíram do ônibus a tempo. Exatamente, pelo menos esse alento, né? E aí, durante esse trabalho de buscas, há pessoas reencontrando familiares vivos que estão no hospital, mas há também pessoas sendo surpreendidas por familiares que nem sabiam, né, que estavam desaparecidos. Chega no ML e tem lá a informação de que a pessoa, infelizmente, faleceu. Por isso, há uma expectativa de que os números que a gente tem agora subam muito. Temos até esse instante, atualizado aí pela Defesa Civil do Rio de Janeiro, 105 mortes em Petrópolis. Bem pior que 2011, viu, governador, aí na cidade.